A paz do Senhor, irmãos. Andréia aqui. Mais um encontro para a Escola Bíblica Dominical. Antes de tudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir o seu bloco de notas e vamos em frente para refletirmos aqui sobre um texto muito interessante que está lá no livro de Eclesiastes. Sim, continuamos estudando o livro de Eclesiastes. Eclesiastes foi escrito por Salomão, o homem mais sábio que já houve na face da terra. E se você quiser saber um pouco mais sobre como ele obteve toda essa sabedoria, eu convido você a anotar aí para ler depois o texto de 1 Reis, no capítulo 3, dos versos do 3 ao 28, e lá vai explicando essa jornada dele para obter essa sabedoria. Amém? Então, vamos agora para o nosso texto, tá? De hoje, que é Eclesiastes 9, no verso 13 até o 18. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Esse é o nosso texto de hoje. Mais uma vez, é um texto que traz uma oportunidade para nós refletirmos e buscarmos nessas lições, aplicarmos no nosso dia a dia, né? Vamos fazer um parênteses aqui, que o livro de Eclesiastes é considerado um livro até melancólico, né? Alguns estudiosos dizem que Salomão escreveu esse livro quando ele estava na meia-idade. E aí, melancolia, o que é a melancolia? A melancolia é um estado de grande tristeza e desencanto geral. Mas o que nós queremos é aprender mais de Deus e podermos aprender mais sobre como aplicar essa palavra e como vivermos essas verdades bíblicas nas nossas vidas, né? E esse exemplo de Salomão é muito importante para nós, para a gente refletir sobre essa sabedoria e a força, né, que é o tema da nossa lição, sabedoria e força. E aí, quando nós falamos de força, nós podemos usar a força, como está lá no texto, né, e durante toda a história da humanidade, nós vimos essa utilização de força, de domínio, né, de nações, a força bélica, a força econômica, a força tecnológica, ideológica, né, as colonizações que aconteceram ao redor do mundo. Nós tivemos grandes líderes que foram derrubados, né, então existe essa força. E vemos também lá no texto a sabedoria, né, usada de forma a livrar uma cidade inteira. O autor depois não descreve muito, né, o que aconteceu, mas imagine só o que as pessoas ali, o que foi preservado ali naquela cidade, né, as pessoas que ali viviam, famílias, bens, gerações que foram preservadas pela sabedoria daquele homem que ninguém sabe nem quem é, né? Ele não teve lá uma estátua de bronze, ele não está lá no Wikipedia, se você jogar lá no Google você não vai saber o nome dele, mas enfim, ele teve a sabedoria e livrou uma cidade inteira. Então não se celebrou a vitória desse homem, né? Ele não é um herói com o qual a gente ele não é um herói que nós queremos imitar, né? Nós não queremos ser como um herói desses, né? Que não recebeu nenhum louro, né? De uma maneira geral, é assim que a gente pensa, né? E aí eu coloco essa reflexão aqui para nós, né? Se você já parou para pensar sobre sabedoria ou força, o que tem prevalecido aí na sua vida, como ela tem sido. E aí tem uma orientação aqui de Eclesiastes para nós no capítulo 12, versos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem.
porque Deus há de trazer juízo a toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, como nós estamos vivendo, né? Nós estamos olhando para a força ou olhando para a sabedoria? E quando a gente olha para a força, o quanto ela tem impactado as nossas vidas, né? Nós temos visto essa força que tem dominado, essa força que tem sido usada para o mal, né? Essa força que tem nos feito apenas questionar as coisas pelo lado ruim, né? Nós estamos olhando sempre o copo meio vazio, né? Às vezes você fica até desanimado, não consegue nem pensar em levantar na segunda-feira de manhã, né? Essa força que tem te conduzido, e aí a bênção é que Deus usa, inclusive, dessa melancolia que trata o livro, dessas questões que tratam ali no livro, para a gente poder aplicar no dia a dia e para sermos abençoados. Olha que tremendo isso, né? Por isso que lá no nosso caderno, que nós estamos tratando da nossa lição, fala que vale a pena nós buscarmos a sabedoria. Porque a sabedoria, a sabedoria com Deus, ela aquece os nossos corações, né? Então eu convido você a buscar sabedoria, a tentar não se contaminar com essa até melancolia, né, que às vezes nos abate, quando a gente vai vendo que às vezes vai prevalecendo a força, né, ao invés de uma sabedoria. E aí eu digo a você que a sabedoria, ela tem a mesma raiz, a palavra sabedoria tem a mesma raiz na palavra sabor. Então a sabedoria é saborosa. Vamos saborear essa sabedoria, né? E Tiago 1, ao 5, no verso 5 está dizendo: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, uma sabedoria sem Deus, ela pode significar apenas força, um frágil poder, uma sabedoria distorcida. E, por outro lado, nós podemos resgatar o sabor pelo saber. Em Romanos 12:2 diz para nós: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Peço a Deus que o Senhor te dê direção, te dê discernimento, que a sabedoria venha sobre a sua vida, te dando discernimento sobre todas as coisas. Amém? E ficamos aqui, fique na paz e até um próximo encontro. Deus te abençoe.